Bom dia, Guilherme, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo sobre a matéria da prova dessa semana, que é História, tá? História, a gente vai falar sobre as revoluções na Inglaterra. É, Na Inglaterra, houve várias revoluções, transformações de sistema, que levavam à limitação do poder do rei, porque, não sei se você sabe, mas a Inglaterra é uma monarquia, né? E o que é uma monarquia? Uma monarquia é um poder gerido por um rei, né? Então, quer dizer, não há uma votação, como aqui no Brasil, que nós somos uma república, tá? Lá é uma monarquia. Então, um lugar onde tem uma monarquia é o lugar onde é gerido por um rei, né? As leis são do rei, a sucessão também é da família real, no caso. Se o rei está lá e ele por vir a falecer, ele sai do poder, porque é só dessa forma que sai do poder, quando ele morre. O poder que é dele, o título que é dele de rei, passa para o seu filho. E assim vai passando de geração em geração. Então, por isso que é chamado de monarquia, tá? Existe uma família, que é a família real, e ela ali controla e dita as leis, que é passado de geração em geração aquele poder, tá? Então, isso é uma monarquia. Desculpa que eu tô um pouco rouca, tá? E aí, dentro da monarquia, a gente tem o absolutismo. O que seria o absolutismo? O absolutismo é quando o poder do rei ele se consolida. Somente as leis que ele implementa são as válidas. Somente a forma de governo dele, ele é absoluto. Por isso que a palavra é chamada de absolutismo. Porque o rei e suas leis são absolutas naquele ambiente onde ele governa, tá? Os reis ingleses, eles consolidaram esse poder, criando um governo centralizado, né? E absoluto, como eu estou lhe dizendo. Então, quer dizer, os reis, eles criaram ali aquele governo deles, centralizado e absoluto, no qual o monarca, que é chamado de rei, né? Quando a gente fala em monarca, a gente fala em rei, é o rei, o monarca que tinha a grande autoridade, a total autoridade em relação àquele lugar onde ele estava gerindo, tá? Aí depois disso a gente pode falar sobre a idade do absolutismo, né? A idade do absolutismo, o que foi? Foi um período em onde vários países europeus, eles governados por um rei, né, com esse poder quase ilimitado, não um poder absoluto, justificando sua autoridade pelo direito divino dos reis, porque eles diziam que os reis tinham um direito divino e por isso a sua autoridade era acima do bem e do mal. Esse sistema começou a ser contestado, sabe? No início, tudo bem, todo mundo estava aceitando, o rei dominava, o rei tinha um absoluto poder, ele dizia que ele era uma divindade, que por isso que eles tinham que ser respeitados, mas aí com o passar do tempo a população começou a questionar, nossa, mas será que tá certo isso, né? Será que a aplicação dessa lei, porque como eu tô te dizendo, os reis eles tinham um poder absoluto, né? O monarca ele definia as leis, ele definia os impostos a serem pagos, eles definiam tudo. Só que a população começou a se questionar, nossa, mas será que realmente eu preciso obedecer? Será que a gente não tem uma outra solução? Será que essa lei não pode ser melhorada ou a população não pode também ter o direito de falar? Aí começou a ser contestada a questão da ideia do absolutismo, tá? E aí com essa contestação veio as revoluções na Inglaterra, tá? A primeira revolução que a gente fala é a Revolução Puritana. Aconteceu lá em torno de 1600, 640, por aí. A Revolução Puritana foi uma guerra civil entre o rei, que era o rei Carlos I, e o parlamento, né, que eram liderados pelos puritanos, por um grupo religioso que era protestante. O rei Carlos I, ele foi derrotado,
nessa guerra. E ele foi executado, ou seja, ele foi morto lá por volta de 1650, mais ou menos. E aí a monarquia foi abolida, ou seja, acabaram com a monarquia, tá? Então a Revolução Puritana é chamada justamente de puritana porque foi uma guerra civil entre o rei e os puritanos, que eram líderes religiosos, que foram contra ali todo aquele poder dado ao rei, e tanto que o rei se consideravam acima do bem e do mal. E eles começaram a contestar isso, gerou uma guerra, tá? E aí o rei Carlos I foi executado em 1649, 1650, mais ou menos isso, tá? Depois dessa revolução, veio a gente chama, como eu lhe falei, depois dessa revolução puritana, ela foi abolida, ou seja, acabou, aí veio uma república, tá? Isso tudo na Inglaterra, nós estamos falando da Inglaterra, tá bom? Aí veio uma república, a República de Cromwell. Quem foi Cromwell? Oliver Cromwell, ele assumiu o poder e governou a Inglaterra como um líder autoritário, tá? Ele era um líder autoritário. Só que ele também veio a falecer, ele governou a Inglaterra durante um período, aí eu acho que desde a morte do rei Carlos, em 1649, ele foi governando a Inglaterra aí até 1658. E ele era muito autoritário. Aí ele ficou governando aí cerca de, acho que 10 anos, mais ou menos, a Inglaterra. E aí ele morreu, né? E após a sua morte, voltou novamente à monarquia. Então, quer dizer, a Inglaterra vinha o período monárquico, né? O período onde o rei era o absoluto. Aí, relembrando tudo que nós falamos, né? O rei era absoluto, ele tinha um poder absoluto, ele ditava as leis, ele ditava impostos, ele ditava tudo. Quem decidia era o rei. E aí ele começou a ser contestado, e aí veio as ideias do absolutismo, né? Ele começou a ser contestado, não estava mais aceitando tudo que ele falava. E aí veio as revoluções. Aí a primeira revolução, a puritana, que foi do rei, né? Foi uma guerra civil entre o rei Carlos I e os puritanos, que eram líderes religiosos. E nessa guerra civil, o rei Carlos I foi morto e a monarquia foi abolida, não tinha mais. Aí eles colocaram lá o Oliver Cromwell, que virou uma república, né? A Inglaterra virou uma república porque eles elegeram uma pessoa para estar lá. Esse cara, Oliver Cromwell, ele governou a Inglaterra durante 10 anos. Depois disso, ele morreu. Ele era um líder altamente autoritário. Ele morreu e então, depois da morte dele, a monarquia voltou. Então, ou seja, os reis voltaram a governar a Inglaterra. Depois dessa república e da volta da monarquia, aí a gente tem a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688, tá? Foi uma revolução pacífica, que depois quando o Oliver Cromwell morreu, aí assumiu o rei Jaime II. Então virou uma monarquia, o rei novamente assumiu o trono, né, o poder. E essa Revolução Gloriosa aconteceu justamente nesse período onde o rei Jaime II estava governando, né? Aí ele colocou no trono Guilherme de Orange, se eu não me engano o nome dele. E nesse período da Revolução Gloriosa não teve mortes, por isso que ela é chamada de gloriosa, porque ela não teve mortes. Ela foi uma busca pelos direitos, vamos dizer assim, né? Os cidadãos buscavam, com essa revolução, os direitos deles. E com isso veio a tal chamada, né, que hoje é super respeitada. Inclusive no Brasil nós temos a nossa Declaração de Direitos Humanos, né? E foi através da Revolução Gloriosa, a busca pelos direitos igualitários, que na Inglaterra foi assinada a Declaração dos Direitos, né? Dos Direitos Humanos. Que aí, com essa declaração, o que aconteceu? Limitava o poder do rei, né? O rei tinha o poder, mas era um poder limitado, tá? E esse foi um passo muito importante para a formação da monarquia constitucional, porque a partir do momento que existiu uma lei, né,
que foi assinada fortalecendo o parlamento, ou seja, a população, fortalecendo a população, dizendo que a população tinha seus direitos e colocando limites no poder do rei, aí a monarquia foi mudando, né? E hoje em dia, Inglaterra ainda é, né, um sistema monárquico, mas é óbvio que depois de a população lutar muito por seus direitos, né? Hoje em dia, a população, depois dessa lei assinada, a Lei dos Direitos Humanos, a população tem seu direito assegurado e o rei, ele governa, mas ele não é absoluto, né? Ele tem seus poderes limitados, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2, que é a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial também nasceu na Inglaterra. A Inglaterra é um berço de várias revoluções, né? A Revolução Industrial, o que foi? Vou te explicar assim para ver se você consegue entender bem fácil. Primeira coisa que existia era um artesanato. O artesanato, ele era uma produção manual, totalmente manual, né? Digamos, vou fazer essa camisa. Então, na forma manual, eu corto com a tesoura, pego a agulha e vou costurando aquela camisa. Isso é um artesanato. Então, antigamente, não existiam máquinas e todo o processo era feito manualmente, tá? Então, o artesanato foi o ponto de partida disso tudo, né? Tudo era feito manualmente. E depois disso, as pessoas começaram a pensar que demorava muito para fazer algo de forma manual. Então, eles começaram a colocar máquinas e dividir as tarefas, tá? Então, quer dizer, para fazer a mesma camisa, eu já tinha 2 pessoas. Uma pessoa que cortava o tecido e uma pessoa que costurava o tecido. Só que aí eu vi que ainda estava demorando muito para fazer uma camisa. Então, eu coloquei uma máquina de costurar, onde a roupa costurava mais fácil do que manualmente. Então, esse processo já foi chamado de manufatura. Então, o artesanato era uma forma totalmente manual de fazer qualquer coisa. E a manufatura, ela já veio com a divisão de tarefas e também com a introdução de alguma máquina, uma máquina simples, uma outra máquina para facilitar o processo. Só que aí eles ainda ficaram se questionando, ainda está demorando, nós poderíamos ter uma produção maior, né, dessa camisa, então vamos fazer o quê? E eles pensaram em colocar máquinas maiores e mais modernas no processo de produção, né? Então, na Inglaterra, lá pela metade do século XVIII, acho, isso mesmo, século XVIII. É muita coisa para eu lembrar. No século XVIII, a Inglaterra tinha vários fatores favoráveis. Ela era um boom de industrialização. Lá tinha muito espaço para montar fábricas, mão de obra qualificada, dinheiro para investir, matéria-prima, né? Eles tinham muita matéria-prima como carvão, ferro, e também tinha muita gente para consumir. Então eles pensaram, vamos fazer uma produção em grande escala. E aí que surgiu as primeiras máquinas, tá? As primeiras máquinas da Revolução Industrial foram as máquinas a vapor, né? Então, quer dizer, eles começaram a produzir, né, várias máquinas de fazer algodão, máquinas mecânicas e também começaram a fazer locomotivas, né? Que locomotivas era manual e aí eles começaram a introduzir combustível como carvão, como era vapor, então era carvão nas máquinas, nas locomotivas, nos trens. Então os trens começaram a ser a vapor, as locomotivas a vapor, então era muito mais rápido, né? Ir e vir era muito mais rápido com a utilização desses combustíveis. E aí a produção começou a ser em grande escala, sabe? Então, eles começaram a produzir muito.
E aí eles colocaram bastante gente para trabalhar e bastante máquinas para fazer o serviço. Então aquilo ali gerou emprego, gerou renda para a Inglaterra, gerou renda para as outras pessoas ali, gerou um comércio, né? E a Inglaterra tinha um comércio marítimo muito forte. Então eles começaram a comercializar e exportar muita mercadoria. Então, quer dizer, houve uma grande revolução, né? Porque uma camisa que demorava, sei lá, 7 dias para ser feita manualmente, em alguns minutos era feita através das máquinas. Então, isso revolucionou todo o mercado. Hoje em dia a gente sente isso, né? Hoje em dia nós estamos... Isso que eu estou falando para ti é a primeira fase da revolução, né? Que foi quando começaram aí o processo de introduzir carvão para máquinas a vapor, aí colocaram uma máquina, outra. Mas aí depois disso veio várias revoluções, ó. A segunda revolução já foi quando eles começaram a produzir carros, né? Porque antes não tinha carros. Eram carroças, né, guiadas por animais. Aí eles começaram a produzir carros na segunda revolução. Aí na terceira revolução, eles já foram colocando televisores, geladeira, né, eletrodomésticos. Aí só foi aumentando, porque hoje em dia nós estamos na quarta revolução, que é a revolução dos robôs, da internet, dos celulares, smartphone. Então, quer dizer, a Inglaterra, ela foi deu um grande passo e mudou o mundo, né? Porque eles pensaram, né, em como fazer, em como melhorar, em como otimizar, em como fazer mais rápido e produzir mais rápido para gerar mais emprego e mais renda, né? Então, eles deram um pontapé muito grande aí. Só que nesse período de Revolução Industrial, eles também não tinham regras para o trabalho, sabe? As pessoas trabalhavam de forma indevida. Crianças, idosos, eles não tinham hora de almoço, eles não tinham férias, eles trabalhavam 12 horas, não tinha regras trabalhistas, tá? Então a Revolução Industrial veio, trouxe muito emprego, pessoas iam trabalhar, né? Tinha muita renda, porém não tinha regras trabalhistas. A pessoa trabalhava 12 horas, a pessoa não tinha férias, a pessoa era criança trabalhando, idoso trabalhando, não tinha regra. E aí veio, né, a população, como sempre, em busca dos seus direitos. Que bom que fizeram isso, né? Porque aí, com todas as buscas pelos direitos dos trabalhadores, a formação de sindicatos, que são reuniões, né, onde os trabalhadores se reuniam e conversavam e debatiam sobre os seus direitos trabalhistas. Com isso, começaram a adotar, né, o sistema de 8 horas trabalhadas, com o almoço, para uma pausa para o almoço, as férias que foram remuneradas, o 13º salário, né, que é um salário a mais durante o ano, que na verdade nem é a mais, né, é um direito realmente pela Constituição, né, um direito assegurado. E aí veio também o seguro maternidade, que as mulheres grávidas, elas tinham um período para trabalhar, depois disso elas tinham que estar 6 meses na seguro maternidade, e esses 6 meses que elas ficariam paradas, elas não iam ficar sem receber salário. Também veio o direito à carteira de trabalho assinada, onde o trabalhador estava trabalhando com vínculo empregatício com o patrão. E aí ele, quando sairia com todos os seus direitos assegurados, não era só botado para fora, ele também tinha seus direitos. Então, eu acredito que a Inglaterra, ela tenha sido um grande passo para a humanidade, sabe? Tudo que aconteceu ali durante esse período foi um grande passo para a humanidade. Veja bem, a Inglaterra teve uma monarquia, onde o rei era absoluto, que a população não tinha direitos a falar, não tinha direitos a se expressar, não tinha direitos de constituição, realmente. O rei ditava as leis, ditava as regras, punia da forma como queria. Esse era o absolutismo, né? Depois disso, a população se questionou. Será que realmente está certo isso? E aí foram contra o absolutismo. E aí veio as revoluções, né? Depois das revoluções veio a República, né, com o Oliver Cromwell, que não durou muito tempo, como eu falei, 10 anos. Depois ele morreu e aí a monarquia voltou e está até hoje, né? Só que
veio diferente. Quando a monarquia veio depois de muita luta da população, a monarquia veio diferente. A monarquia já veio com o poder limitado do rei. Ele não podia mais fazer tudo o que queria. A população também tinha seus direitos. A partir da lei, da Declaração de Direitos Humanos que foi assinada, a população também tinha seus direitos assegurados. E o rei não era mais absoluto. Ele tinha um poder limitado. E aí você veja que depois disso veio a Revolução Industrial, que também foi assim, óbvio que tudo tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem da Revolução Industrial é exportação, né? Riquezas para um lugar, emprego, etc. E as desvantagens é que depois da Revolução Industrial a gente percebe que houve um impacto muito grande no meio ambiente, né? Claro que quando eu produzo mais, eu vou gerar mais lixo. E aí eu preciso destinar esse lixo adequadamente. E eu gerando mais, eu vou ter mais fábrica. E aí eu vou precisar queimar combustível. E essa queima de combustível polui o meio ambiente. Então, quer dizer, tudo surgiu a partir desse período, sabe? E a Inglaterra, ela foi o berço, a gente fala, né? O berço da industrialização. Foi ali onde surgiu. Foi de lá que trouxeram as máquinas e implantaram isso em todo o mundo. E apesar de ter sido muito bom, né? Que foi muito bom, teve um avanço tecnológico maravilhoso. Né? Nós tivemos o que seria da gente hoje sem celular, não poderia estar gravando esse vídeo para você. Então, quer dizer, teve um avanço tecnológico muito bom. Em contrapartida, nós estamos aí poluindo o meio ambiente, gerando mais lixo para os que vêm depois da gente. Já estamos sofrendo com isso, porque a poluição do meio ambiente, a geração de lixo, altera, né, o clima. Então a gente sofre com calores excessivos, com chuvas excessivas, com essa confusão de clima que a gente está hoje em dia. E é isso, espero que você tenha entendido a matéria. É basicamente isso que vai cair na sua prova. E é isso, boa sorte.